Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz de Cristo seja com o espírito de todos. Eu gostei muito do vídeo que nós pudemos fazer no dia de ontem, então eu resolvi destinar um pedacinho de tempo para falar com você acerca do livro da graça de Deus, que é o livro do Apocalipse. A gente percebe, ao longo do tempo, mais de 25, quase 30 anos dentro do sistema religioso, em que as pessoas muito pouco falam do livro de Apocalipse. Tirando uma passagem de Apocalipse 3, versículo 20, que é batei, né? Eis que estou à porta e bato, né? Tirando esse, a gente dificilmente vê alguma coisa sendo realmente trabalhada a nível do Apocalipse. A gente percebe que a falta do Espírito vivificante, a falta do batismo no Espírito Santo, né, conduz as pessoas a não ter o entendimento correto, não ter o discernimento de espírito necessário para que seja avaliado um pouco mais a graça maravilhosa de Cristo. Então, no livro de Apocalipse, nas cartas, naquelas cartas às 7 igrejas, acontece ali alguns capítulos pitorescos acerca das oposições que eu falei no dia de ontem, acerca das oposições para o novo nascimento. Né? O que impede a pessoa de entrar no reino de Deus? A pessoa compreendeu na sua mente e no seu coração que o perdão de Deus é uma realidade para ela, porque é uma realidade para todas as pessoas do planeta e para a própria Terra. A Terra foi amaldiçoada pela condição do pecado. Mas o próprio Deus, observando a injustiça que estava sendo cometida com todas as demais criaturas dele, ele mesmo deu, pelo seu infinito amor, deu-se a si mesmo como pagamento àquela cobrança da dívida. Havia uma dívida do pecado que o homem havia contraído por querer ser Deus. Ele quis ser Deus. Deus é Deus lá no céu e eu sou Deus aqui na terra. Como é que você descobriu isso? A gente descobre isso na tentação do deserto, na terceira tentação do deserto. Quando Cristo foi levado ao deserto, era um conflito entre as duas mentalidades que haviam dentro do próprio Senhor Jesus. Estava ali o Cristo de Deus, e estava ali o homem natural, que tem a mentalidade do homem pecador. Estavam nele também. A partir do momento que entrou aqui, as duas mentalidades, elas preponderam entre nós. E ali no deserto ele foi tentado pelo diabo. Quem é o diabo? O diabo ali era o homem mau. Percebe? Então, na terceira tentação, eu não vou dar foco nisso agora não, tá? Nas tentações do deserto. Um outro dia eu vou falar sobre isso. Eu vou dar foco exatamente nas cartas do Apocalipse, porque eu estava falando da pessoa que sai do foco, né? Porque a religião tira a pessoa do foco e impede o novo nascimento. Tá? Então, o que acontece? As pessoas têm aquela vontade de buscar a Deus. E aí compreendem finalmente que o perdão para elas é uma realidade, que Deus perdoou o mundo por causa do seu sacrifício substitutivo por cada um de nós. Então não importa se você... a pessoa fala assim, mas o cara pode ser criminoso, pode não sei o quê, uma vez que ele se converte, tudo isso acabou? Acabou. Porque o pecado acabou para todas as pessoas. O erro humano, não. A gente não é condescendente com o erro humano, entende? Ninguém é condescendente com nenhuma situação, entre aspas, chamada de pecado pelas outras pessoas. Nós chamamos de erro, porque não somos pecadores. Então, como não somos pecadores, mas temos uma mentalidade doente, deformada dentro de nós, é preciso combater essa mentalidade. É o joio contra o trigo, percebe?
Então o que acontece? Na tentação do deserto fica claro quem é o Deus desse século. Eu já tinha até colocado isso. Na terceira tentação do deserto, o homem chega e diz assim, eu coloquei na figura do, se não me engano, foi na figura do Hitler. Eu falei assim, olha, o Hitler chega para você e diz assim, a Alemanha te darei, se prostrado me adorares. O mundo eu te darei, se prostrado me adorares. E o que foi feito na Alemanha do Hitler? Heil Hitler. Não é verdade? Eles louvaram aquele Deus desse século. Quem é o Deus desse século? É o diabo, é a mentalidade doentia e deformada que existe dentro de cada um de nós. Não é possível que você ainda não tenha observado isso. Eu tenho certeza que você já observou. Você observa até no teu menino. Eu tenho um menino de 5 anos. E esse menino de 5 anos já tem esse tipo de coisa. Ele pega as coisas no colégio escondido e traz para si. Eu digo, filho, não pode, leva para lá porque isso está errado. Essa é a mentalidade deformada que já existe na criança. Percebe? Existe em todo mundo. Então a gente está falando de realidades. Mas as pessoas parecem que escondem, elas buscam uma perfeição que jamais vão encontrar. Isso é viver na ilusão, isso é viver na utopia. Essa não é a realidade, nem nossa e nem a realidade do reino de Deus. Então, no reino de Deus, essa mentalidade tem que ser combatida. E como é que a gente, quando quer nascer de novo, ou seja, quando a gente quer mudar essa mentalidade e passar a ter a mentalidade crística, que é a ordem, o amor e a justiça de Deus, são os 3 pilares do reino de Deus, são 3 princípios fundamentais do reino de Deus. A ordem, porque todo o poder emana de Deus e por ele é exercido. O amor, porque o amor, primeiro amamos a Deus e amamos aos nossos irmãos. Já falei isso. O terceiro é a justiça de Deus. Deus é extremamente justo, então ele não suportou ver as suas criaturas pagarem por uma coisa que os seus pais fizeram. Né? O filho pródigo, quando saiu do Éden, fez isso. Então o filho pródigo agora tem que voltar, só que ele não volta mais como o primeiro, ele agora volta como o último. Então ele volta como Cristo em nós. E aí os portais são abertos para que ele retorne. Percebe? É bonito a escritura quando vista no Espírito, porque ela tem discernimento, percebe? Então, nós estamos, como filhos pródigos, voltando ao Éden de Deus. Mas é preciso nos vestirmos de Cristo. Essas são as vestes brancas que a gente tem que usar para poder ir ceiar com Deus. Percebe isso? Essa é a questão. A gente nasce de novo quando a gente vai para a cruz com Cristo, entende que morreu com Ele, porque Ele morreu por nós, mas a gente vai e morre junto, para entender o que Ele fez. Porque senão você não entende o propósito. Você fica vendo uma cena de um filme, uma cena muito triste, onde ele é flagelado, onde ele é ofendido, onde ele socam ele, botam coroa de espinho, essas coisas todas, e você realmente não... só fica sentindo a dor do homem Jesus. Mas e a obra do homem Jesus, que era um Deus? Essa obra você não consegue enxergar, porque você só fica olhando a carne em sofrimento. A sua carne também sofre. Então você pactua com aquele homem que está ali sofrendo. Percebe? O seu sofrimento no dia a dia faz com que você fique olhando para apenas o sofrimento do homem. Mas ele veio para fazer isso. Ele veio para morrer por você. Então aquele sofrimento é esperado que isso aconteça, porque você não consegue fazer isso com a sua carne. Ele fez por você. Esse é o sacrifício substitutivo, que muitas pessoas chamam de sacrifício vicário. Por isso é que é vicário e filho de Deus. Ninguém substitui o Filho de Deus, tá, amados? Vicário e filho de Deus significa substituto do Filho de Deus. Isso é impossível. Nenhum de nós substitui o Filho. O Filho é insubstituível. Ele é filho unigênito. Então, ele é insubstituível. Percebe? Prosseguindo. Quando você chega no reino, você chegou no reino. E aí o que acontece? Você começa a ter as linhas de oposição contra você. Dentro da igreja, dentro da religião. As pessoas que te cercam começam a querer matar você. Porque você chegou em Cristo. Percebe? Agora você é Cristo. Então eles querem lhe matar. Porque você é tudo que eles não conseguem entender. Cristo não era entendido pelo seu povo.
E ele dizia, o meu povo perece por faltar conhecimento, porque eles estavam ali com o pão da vida e eles descartaram ele, perderam o tempo da sua visitação. O noivo largou aquela noiva e se casou conosco, com os gentios, porque o judeu perdeu a sua benção. Entendeu? Ele trocou a salvação por um prato de lentilhas, percebe? Foi assim que aconteceu com o povo judeu. Mas não significa que os judeus entre si, cada um deles não possa se converter e vir para Cristo novamente, percebe? Eu estou falando da nação, eu não estou falando das pessoas. A gente ama as pessoas, a gente não ama o erro das pessoas. Então eu vou prosseguir. No livro de Apocalipse descreve nas cartas, porque a gente tem que espremer um pouquinho aquilo ali, porque eu não vou ficar lendo, perdendo tempo. Lê aqui, vê isso, vê aquilo. Não, a gente fala no espírito, percebe? Então se você quiser ir lá buscar, você vai encontrar. É facilmente, né? Só procurar nas cartas ali do Apocalipse, né? Se não me engano é Apocalipse 2. Você dá uma olhadinha lá, você vai encontrar. A primeira linha de oposição que aparece lá, que a gente já debateu na sala com os irmãos Marcos, Jorge, Luciene e outros, foi o seguinte. A primeira linha de oposição são os nicolaítas. O que é um nicolaíta? Nicolaíta é todo aquele que produz uma escala hierárquica dentro da igreja. E eles estabelecem várias regras de casamento, não casamento, coisas de homens, tá? Mas isso tudo é bobagem. O que importa é o seguinte, a doutrina de Nicolaíta está dizendo assim, Deus abomina. Então entenda, você entra numa igreja, seja ela qual for, o templo que for, existe uma escala espiritual ali. Você é obreiro, você é não sei o quê, você é diácono, você é presbítero. Isso Deus abomina. Aí você fala, mas todas as igrejas são assim. Pois é, porque não sabem o livro de Apocalipse. Não ouvem o que o Espírito diz à sua igreja. A sua igreja não é aquele local físico que você vai. A igreja é o somatório dos cristos que chegaram até Deus. Esse é o corpo de Cristo. São aqueles que compõem a verdadeira noiva do Cordeiro. Tá certo? São aquelas que comem as bodas do Cordeiro com ele. São as convidadas, as que mudaram as suas vestes, que estão vestidas de Cristo para não entrarem nuas no casamento, percebe? Mas está falando do casamento. Quando a gente refere casamento, outra coisa importante, a Bíblia retrata tudo quanto é casamento, as pessoas trazem para cá, é um homem e uma mulher, não é. É um noivo e a noiva. Quem é o noivo é Cristo, quem é a noiva é o corpo de Cristo. É a sua noiva, e eles se unem. E passam a ser uma só carne. O que ele quer dizer é que serão os dois um só espírito, porque o reino agora é espiritual. Entendeu? O reino é espiritual. Então, quando diz que um casou com o outro, significa que se uniram, houve uma união. Esse é o princípio da unidade de Cristo. Eu falei dos 3 princípios, que era o pilar. Né? Aí você escolhe Cristo, é o 4º princípio, e o 5º é a unidade. Você vive em unidade com Deus. Através de quem? Cristo, porque Cristo é o caminho para se chegar até o Pai. Não é um homem, não é uma religião, é Cristo. Ele é o único mediador entre o homem e o Pai. Ele é o mediador. Então não adianta eu dizer para você que eu sou seu pastor, que eu sou seu bispo, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou seu guru. Não importa, eu não sou nada que chegue a fazer essa conexão entre você e o Pai. Só quem faz é Cristo. Ok? Vamos prosseguir mais um pouquinho, mais um pedacinho. Ali fala dos nicolaítas. É uma doutrina existente dentro das igrejas que o Pai abomina. Ele diz, isso eu não suporto, eu não tolero. Então, já vemos que estamos falando da primeira linha de oposição. Por quê? Porque os homens começam a querer te agradar. Olha, você está aqui na igreja, então, olha, se você continuar assim nesse comportamento mais um tempo, eu faço você meu obreiro, eu faço você meu diácono. E conforme você vai se comportando direitinho aqui comigo, você vai trilhando esse caminho. Mas esse não é o caminho de Jesus Cristo. Esse é um caminho de homens. Percebe? Não tem nada a ver com o reino de Deus.
Eu não tenho nada contra essa doutrina, só que ela não é para o reino. Se você está buscando a Deus, você está na doutrina errada. Doutrina de Nicolaíta leva a você ser pastor, bispo, apóstolo, qualquer coisa, menos chegar a Cristo. Tá certo? Você chega a vários cargos, mas não chega a Cristo. A segunda doutrina é os judeus. Quem são os judeus? A segunda doutrina de oposição a Cristo dentro para o seu novo nascimento são os judeus. Os judeus são aqueles que se dizem judeus, mas que não são. Então, todo aquele homem que começa a levar a arca para dentro da igreja, todo homem que leva o tabernáculo para dentro da igreja, todo homem que fica querendo levar você para Israel para fazer culto, para fazer isso, para batizar, para não sei o quê, batizar em águas é que é pior, né? Porque o batismo das águas era para o Senhor Jesus. Ele era o Senhor da carne. Para nós é o batismo do Espírito Santo, que ele é você é imediatamente batizado quando você crê no perdão de Deus para a sua vida. Quando você morre com Cristo, imediatamente você é imerso no batismo. O batismo é águas, né? O batismo é em águas, como é a água do Espírito. Você está batizado no Espírito de Cristo. E não precisa ficar falando coisa estranha e balabala. Não, amigo, você não foi perdoado? Foi. O seu espírito passou a ser santo. E se você é santo, os santos vêm a Deus. Não é isso que diz? Os filhos, essas pessoas que chegaram até Cristo são chamados filhos de Deus. Percebe? A partir do momento que você chega em Cristo, você pode ser chamado filho de Deus. Antes disso, você é uma criatura como todas. Exatamente igual a um cachorrinho, a um gatinho, a todos os animaizinhos, inclusive o homem que também é colocado na condição também nessa oportunidade de animal. É um animal racional, inteligente, né, que tem discernimento de muitas coisas, mas ele é comparado a um animalzinho. É assim que a própria Escritura retrata, tá certo? Porque o homem sem Deus não tem espírito vivificante. Ele não tem vida eterna. Ele não tem aquela condição crística que precisa ter, porque o Cristo de Deus é o modelo bom, perfeito e agradável que Deus criou para que a sua criatura chegasse nessa condição. Percebe? Chegasse até Cristo. Por isso ele é o modelo, por isso ele é o caminho, por isso ele é a verdade para a vida eterna. Compreenderam? É fácil, não é difícil ter esse entendimento, não. Mas é preciso ouvir pausadamente e ouvir com atenção. Não é pegar o meu vídeo, desculpa, não é uma repreensão, não. Mas tem gente que pega o vídeo e fica ouvindo. Olha, se for para ouvir, eu mando um áudio para você, eu não mando um vídeo. O vídeo é para você olhar na minha cara e ver se eu estou falando a verdade. Se é Cristo falando aqui no meu olhinho, na minha boquinha, no meu narizinho. Porque senão eu não mandava um vídeo para você, eu mandava um áudio. Percebe? Eu não estou ouvindo. Então, meu filho, para tudo e vai ouvir. Porque é a voz de Deus, você está perdendo o tempo da visitação dele. Isso é uma repreensão em amor? É sim, mas é em amor. É para o seu bem, é para que você cresça na graça e na sabedoria. Percebe? Vamos prosseguir mais um pouquinho. Então, essa linha de judeus dentro da igreja é que ele chama de sinagogas de Satanás. Percebe por quê? Porque as pessoas estão se fazendo passar por uma coisa que não são. Você não tem que levar a arca para a igreja, porque a arca já é uma figura do passado, é uma sombra das coisas reais que haviam de haver no Espírito Santo. Então, na graça maravilhosa, a lei passou a ser sombra. Tudo que acontece na lei, tudo que aconteceu na vida de Cristo, tudo que aconteceu na vida dos apóstolos enquanto estavam com Cristo, é sombra. Não é realidade. A realidade é aquela que a gente vive hoje no Espírito, percebe? Esse é o Espírito vivificante. Então, o primeiro livro que você tinha que ler quando você se chega a Cristo é o livro de Apocalipse. Você quer ler o Gênesis? Não vai entender muito, né? Percebe? Então, essas coisas são assim. Então, o que o Espírito diz à igreja? O Espírito diz que a primeira doutrina, a doutrina dos nicolaítas, Deus abomina. A segunda doutrina, que é os judeus na igreja, ele diz que é sinagoga de Satanás.
A terceira grande doutrina que a gente encontra nesse contexto são os falsos profetas falando o tempo todo da igreja. É a doutrina de Balaão. Balaão botava pedras de tropeço para que o povo de Israel ele não se chegasse até o próprio Pai, não se chegasse ao Criador do céu e da terra. Então, essa doutrina de Balaão são profetinhas dentro da igreja que ficam falando um monte de coisas de homens, mas que do Espírito de Cristo, que é o Espírito de profecia, que está em nós, aquele que se chegou a Cristo, tem um Espírito de profecia dentro dele. Quem que você acha que fala? Todo que fala é profeta de Deus. Quem falar é profetizar. Então, quando você fala, você está profetizando. Então, o Espírito de profecia está sobre você. E você fala como boca de Deus. Quando você fala como boca de Deus, porque o Espírito Santo te impele a fazer isso, você é boca de Deus. Compreendeu? É simples assim. É muito fácil. O entendimento ele não é complicado de entender. Só tem que sair um pouquinho da caixinha. Porque a caixinha limita você. Os teus valores, os conceitos que você tem dentro de você, limitam você a enxergar apenas aquilo que você já está vendo. Você tem que ver além. Além do véu. O véu é o pecado. Ele não deixa você ver. Aí você fica querendo fazer coisas para Deus. E Deus já fez tudo o que tinha que fazer para você. Você não precisa fazer nada para ele. Você não precisa chaleirar Deus. Você não precisa puxar Deus, entendeu? Puxar o... Né? É essa expressão que se usa, né? Vou falar diferente, você não vai entender. Você não precisa ficar puxando o saco do Pai. Você fala com o Pai com naturalidade. Ele é uma pessoa como você, entende assim? É tipo uma pessoa. Então você fala com ele. Você fala cheio de rapapé com seu pai, você se ajoelha, você se deita. Você, oh, Senhor, você faz isso com seu pai? Não. Então não precisa fazer isso com Deus, não. Deus é simples. Ele te ama, independente de qualquer rapapé. É claro que ele é digno de toda a honra, de todo o respeito, de toda a glória. Claro que sim. Ninguém está dizendo o contrário. Só que você não precisa dessas firulas todas para chegar diante do seu pai. Você não chega diante do pai físico. Por que vai chegar diante do pai espiritual? Percebe? Menos. Tira um pouco essas coisas, porque isso é estar dentro da caixinha ainda. Sai da caixinha e olha para Deus. Olha para Deus. Através do Cristo em você. Quando você olhar para mim e ver Cristo em mim, você vai ver Cristo em você. Eu asseguro isso a você. Que foi assim que aconteceu comigo. Então eu tenho certeza que como você é meu irmão, o que aconteceu comigo certamente acontecerá com você. Porque Deus não é mentiroso e não é duas caras. Ele só tem uma cara. Ele tem multiformes sabedorias. A maneira de eu falar aqui é uma. Amanhã você pode estar gravando um vídeo e você vai falar com seu jeitinho. Eu falo de um jeito, a Luciene, que é minha esposa, fala de outro, o Marcos Cristo fala de outro, o Jorge Cristo fala de outro, até porque somos pessoas que tivemos educações diferentes, viemos de famílias diferentes, tivemos princípios carnais diferentes, então a gente fala diferente. Essa é a multiforme sabedoria de Deus. Você queria saber como é que é? Essa é a multiforme sabedoria de Deus. É a sua sabedoria juntado com a sabedoria do alto que chega até você sobre a forma de espírito. A palavra é espírito. A palavra. Então você está mergulhado nas águas da palavra. Você está mergulhado nas águas do batismo. Compreendeu? Não é físico. Não é jogar você dentro da piscina, não, amado. Isso daí é uma figura que se fazia no tempo da lei. Agora a gente está na graça, é no Espírito. Então a gente é batizado no Espírito Santo. Entendeu? A água aí já é uma figura. A água é apenas o entendimento do Espírito. O Espírito é chamado de água, é chamado de vento impetuoso, é chamado de vento do Espírito. Tá certo? Esse é o Espírito de Deus. A doutrina de Balaão impede que você entre dentro da igreja. São muitas profetadas. Eis que te digo, varão, não sei o quê, bababá, bababá. Aí fala numa língua que ninguém entende, né? Que não tem princípio nem fim. Aí você fala, não, mas você está me magoando, você está me ferindo. Mas eu também já falei nessa língua. Muita gente já me perguntou, mas você falava assim? Eu falava assim porque a gente não quer perder, deixar de levar vantagem, entendeu? Alguém diz que para você chegar no Espírito Santo, você tem que falar, lá, baixuri, cantarabaraé, bezi, não sei o quê. Ou não tem que fazer isso. É tudo que a igreja diz para você.
Perceba, você não quer levar, você não quer ficar menor do que ninguém. Olha a soberba da vida. Você não quer ser menor do que os outros. Então você começa a falar. Mas você se torna um macaco de imitação. Você passa a imitar aqueles que falam assim. É simples assim. Você não está fazendo nada que seja um absurdo, não, amados. Você só está repetindo as coisas que os outros fazem. Você só está seguindo um comportamento humano. Percebe? Mas isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Batizar-se no Espírito Santo é estar imerso na palavra. Espírito Santo é a palavra de Deus que entra dentro de você. É aquele livro que eu falei que é escrito por fora e por dentro. Eu outro dia fiz invertido, né? Eu falei por fora e por dentro, né? É oposto, né? Parecia que eu estava com dislexia, né? Então, não é não. É o livro escrito por dentro, né? É o Espírito falando, e é por fora, é a vida do Senhor Jesus. Tá certo? Então, esse é o livro da vida. Cristo é o livro da vida. Então, você não pode deixar de estar escrito no livro da vida. Ou seja, você não pode deixar de ter Cristo em você. Cristo é o tudo. Mesmo que eu tivesse todo o entendimento dos homens e dos anjos, mas se eu não tiver Cristo, eu nada terei. Não é isso que diz, apóstolo? Diz diferente, né? Mas é parecido com isso. Mas esse é o entendimento. Mesmo que eu falasse a língua dos homens, é ter toda a sabedoria humana. Mesmo que eu falasse a língua dos anjos, é que eu tivesse todo o conhecimento do Espírito. Tá certo? Mas se eu não tiver Cristo, que é o verdadeiro amor, eu nada terei. Eu serei como um sino que toca. Tim, né? Eu serei apenas isso. Entendeu? A Escritura é um livro código. A Escritura não é um livro para ser entendido como livro de cabeceira, amado. Ele não é a Fábula de La Fontaine, ele não é o Sítio do Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato, ele não é a Revistinha da Mônica. Percebe? A Bíblia é um entendimento do Espírito para os espirituais, não é para os carnais. O carnal não vai entender. Esse é o sentido de dizer que as coisas... ele vai confundir o sábio com as coisas simples. Por isso ele fala por parábola. Ele fala da plantinha, ele fala da árvore, ele fala do vento, ele fala da terra, mas ele está falando de coisas espirituais. E aí o homem sábio não entende. Compreendeu? É simples assim. É só mais um pedacinho. A outra doutrina que a gente vê é a doutrina de Jezabel. Jezabel era uma mulher de um grande rei de Israel e que fez uma grande linha de oposição contra o profeta Elias, né? Elias morreu de medo, se escondeu na caverna, fez de tudo por causa do medo da Jezabel, que era uma profetisa também. Só que ela era uma profetisa cananita, é uma Baalim, né? Ele chama de uma linha de oposição a Deus. Então ela era exatamente essa linha de oposição. E ela falava, como todo profeta, e que não é de Deus, fala. Todo profeta fala, é aquele que fala. Falar é profetizar. E ela fala dentro da igreja. Perceba uma coisa. Na igreja, e eu estou falando igreja como corpo de Cristo. Eu não estou falando igreja como lugar. Eu, você, o vizinho, o outro ali, que creem no Senhor Jesus. Esses fazem parte do corpo de Cristo. Se eles são cristãos carnais ou espirituais é uma outra coisa. Mas a gente tem que entender que eles são cristãos. E que todos eles, o Cristo morreu para que eles fossem justificados. Então, se para ser justificado ele morreu por cada um, todas as pessoas são santas, até que entendam, né? Elas são santas, mas elas precisam entender a graça. Porque se ela não mudar a sua mente, ela não vive o céu na terra hoje. Esse é o objetivo de Cristo em nós. É ser esperança da glória de Deus para os outros. E esperança e a própria glória de Deus em nós mesmos. Deus é a glória. Cristo é a glória. Então, se Cristo é a glória, ele estando dentro de você, você passa a ser glória de Deus.
Percebeu? E esperança da glória nos seus irmãos, que ainda não acordaram. Entenda, é como se você tivesse... Quando você chega no reino, é assim. Você vê um monte de gente nas caminhas dormindo e você está acordado. Aí qual é o trabalho que você tem se tem um trabalho? Se você tem que fazer alguma coisa, tem que obrar para Deus, é você acordar o seu irmão. Então vai ali na cama do José e chama o José. Vai na cama da Maria e chama a Maria. Vai na cama do Pedro e chama o Pedro. Vai na cama da Antônia e chama a Antônia. Percebeu? Você vai acordando os seus irmãos. Tem uns que são preguiçosos, não querem acordar, como eu fui muito tempo. Eu levei muito tempo para acordar. Eu estou acordado tem 5 anos. Mas a multiforme sabedoria é tão grande que em 5 anos ele mudou totalmente a minha cabeça. E eu atingi um patamarzinho bem legal em Cristo. Eu não estou no topo, mas também não estou lá no primeiro degrau, percebe? Eu já estou num degrau assim, vamos dizer, intermediário. E você também pode chegar nisso. Mas é preciso sair da caixinha, tirar a mentalidade deformada do homem mau, do diabo que tem dentro de cada um de nós e deixar Cristo crescer. É preciso que eu diminua para que Cristo cresça. Compreendeu? É isso. Esse é o entendimento. Você vai esvaziando o teu ego, então é preciso negar-se a si mesmo. Para chegar em Deus, querido, para entrar no reino de Deus, é preciso negar-se a si mesmo. Por isso que a gente vai para o deserto. Se você não negar a si mesmo, você não está largando pai, nem mãe, nem os seus hábitos, nem os seus caminhos, e seguir após mim. Então, você não é digno de mim. Compreendeu? Você tem que largar pai, que é o seu pastor, mãe, que é a sua igreja, e todas essas coisas que estão dentro da sua cabeça, formatando o teu entendimento com a marca da besta, você tem que descartar e botar as marcas de Cristo. As marcas de Cristo são o novo entendimento da graça maravilhosa vindo através do perdão de Deus. Temos uma outra linha de oposição dentro da igreja. Quem é? Judas. Judas, dentro da igreja, ele toma o seu dinheiro. Ele toma o teu dinheiro? O teu dinheiro é o seu sangue, amado. Você dá o sangue para ganhar o sustento no fim do mês. O pai disse: Adão, agora você vai ter que suar do suor do teu rosto para você ganhar o teu pão e o sustento da tua casa. Aí vem o homem mau e diz que você tem que dar aquilo para Deus. Olha, o dízimo na graça, olha o problema. Rapaz, você tem que ajudar quantas pessoas houver necessidade, você é irmão delas. Você não vai ficar indiferente à dor do seu irmão. Se ele está passando uma aflição, uma necessidade, e você pode ajudar, faça, diretamente. E procura acordar ele. O João, acorda. O Maria, acorda. Olha, o reino de Deus está aqui na porta. Percebeu? É isso que a gente tem que fazer. Esse é dar bom testemunho de Cristo. Essa é a única obra que você pode fazer para Deus. Porque ele fez já a obra toda, você não tem que dobrar. Vou ganhar almas para Jesus. Outro engano. As almas já são todas dele. Você não tem que ganhar nada para ninguém. Ele já ganhou elas todas são dele. O Pai deu a ele. Percebe? Então você não está ganhando nenhuma alma para Jesus. Elas já estão todas ganhas. São todas dele. O Pai já deu todas na mão de dele. Ele disse: eu não vou deixar que nenhuma se perca. E não deixou. Aí você fala: mas essa não é a realidade desse mundo. É você que não vê. Você está olhando por dentro da caixinha. Sai da caixinha que você enxerga. Sair da caixinha é sair da mentalidade carnal e entrar na mentalidade espiritual. Percebe? É bem diferente. É uma visão nova. O Espírito Santo é que te dá isso. Eu não tenho como explicar. Se você não chegar, eu não vou ter como explicar melhor. Eu posso explicar mais ou menos, entende? Eu não tenho como falar para você de uma coisa. Lembra de Nicodemos? Pois é, ele falava: Nicodemos, você que é fariseu, que conhece tudo, né, doutor da lei, eu te falo das coisas carnais, você não entende. Que dirá quando eu falar das espirituais? Percebe? É simples assim.
Se você não consegue entender, por quê? Porque você ainda não chegou. É um outro sentido que eu uso, às vezes, para explicar isso, é maturidade. Eu, quando era menino, a minha mãe dizia: Rodolfo, meu filho, quando você crescer, você vai entender isso que eu estou dizendo, que aí você vai ter maturidade. Eu ficava danado. Mamãe, que história é essa de maturidade? Eu não consigo entender. O dia que eu fiquei maduro, ela não precisou mais explicar. Compreendeu? Então, quando você chegar em Cristo, essas coisas que eu expliquei já se tornaram, estão na massa do sangue, sabe? Estão lá dentro de você, já faz parte de ti. Eu não preciso mais te explicar nada. Só quem te ensina alguma coisa é Cristo. Isso tá, você que gosta de olhar a Escritura, está em 1 João 2, 25 a 27. Aí ele fala assim, olha, só tem uma promessa para você, é a vida eterna. Isso em 25. No 27 diz, e só Deus lhe ensina diretamente a você. Então, esses princípios são princípios do reino. Só tem uma promessa, é a vida eterna. É Deus conosco, é Emanuel. Quando Ele está com você, você tem vida eterna. Porque você está comendo da árvore da vida. Você chegou no Éden, amadinho. Quando você está comendo da árvore da vida, que é Cristo, você está comendo na vida, você está enxertado na videira verdadeira. Mas você precisa comer da mesma seiva. Por isso é que eu falei da mesa do Cordeiro. Você tem que se alimentar num lugar onde os cristos querem fazer você comer. Porque eles estão todos comendo da mesma seiva. Eles estão todos sugando da mesma essência, da árvore da vida, que é Cristo. Então você tem, tendo ligação com Cristo, você tem vida eterna, vida abundante. É isso que chama. Vai ter vida e vida em abundância. É isso. Vida abundante é quando você chega em Cristo. Compreendeu, criança? Então, o reino de Deus é muito simples. As linhas de oposição impedem você de chegar. Aí você fala, bom, então o que você está querendo dizer com isso? Já que tem tanta linha de oposição dentro da igreja, o que é que eu estou fazendo lá? Exatamente essa pergunta que eu faço. Aí você vai no livro de Apocalipse, no capítulo 18, no versículo 4, e diz assim, saí dela, povo meu, para não ser contaminado com os seus pecados e não participar dos seus castigos. Ela é a grande Babilônia, é religião. E você está dentro dela, como eu estive, como vários estiveram. Saí dela, povo meu. Você é chamado para fora, que significa eclesia. Eclesia é chamado para fora. Chamado para fora da onde? Do aprisco de homens, para que você possa vir para os prados verdejantes do bom pastor, que é Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória de Deus no seu irmão. Mas ele é a glória de Deus dentro de você. Bom dia. Graça e a paz de Cristo seja contigo. Amém?